Bom, então aqui nós vamos fazer uma breve apresentação do ambiente de produção para a geração das plantas de situação e localização nos processos de regularização fundiária ali em São José do Norte. Tá? A ideia é deixar cada um dos passos bem detalhados para que eles possam ser produzidos segundo um padrão, de forma que a gente gere plantas seguindo esse padrão, facilitando inclusive a vida dos técnicos da prefeitura na aprovação dessas plantas. Tá? Todo esse processo de produção vai ser executado em cima do ambiente operacional do QuantumGIS. Tá? Então, o QGIS é um software caracterizado como um sistema de informações geográficas, é um software de processamento de dados espacial, um software livre, pode ser baixado gratuitamente da internet. Existe muito material de referência sobre ele. É um software, vamos dizer assim, aceito pela comunidade técnico-científica no mundo inteiro. Então, o QGIS leva um tempo para acionar, uma vez que apareça para nós essa tela de navegação dos nossos projetos. Basta a gente selecionar aquele projeto de interesse, que é um projeto que se chama CIT SJN 2023. Aqui está a composição básica do ambiente de trabalho para que a gente possa produzir essas plantas. Então nós vamos carregar esse projeto, ele vai me permitir apresentar no ambiente gráfico aquela composição conforme ela foi salva pela última vez. Aí aparece uma breve mensagem dizendo que essa tarefa foi concluída e esse é o ambiente de trabalho. Né? Então aqui você tem a área gráfica, com aqueles elementos que foram selecionados para serem exibidos, e aqui a gente tem o controle da área gráfica pelas camadas temáticas. Então aqui a gente tem a área de camadas e aqui a gente tem a área gráfica. Lá em cima está o conjunto de menus de ferramentas, né, de processamento, bem como os acessos rápidos a algumas dessas funções, desses procedimentos. A gente vai usar diversos deles ao longo dessa produção. Tá? Então, só explorando um pouco o ambiente, explorando um pouco os elementos que fazem parte dessa composição primária. A gente tem aqui um layer, uma camada quadras, onde evidentemente vai estar o contorno das quadras, essa linha preta, mais grossa, com a indicação do nome do código da quadra, T16, T17, T18. Tá? Nós temos também a indicação do nome das vias e o eixo das vias, isso está aqui em vias públicas. Okay? Então ali a gente pode acionar, torná-la ativa, torná-la visível, torná-la inativa ou invisível. Basta a gente acionar esse quadrinho aqui, ela exibe e oculta, conforme o interesse. Nós vamos permanentemente deixar essas duas camadas, quadras e vias públicas, via de regra visível, porque é através dela que a gente navega e eles são dois elementos fundamentais para a composição da planta. E a gente ainda tem a imagem de fundo, que é uma imagem aérea ortorretificada, né, que nos permite compreender ali a ocupação urbana lá da área de interesse, tá, onde vão aparecer os lotes e as construções. Essas camadas, como regularização aqui, vocês vejam que a representação dessa camada é como se fosse um conjunto de folhas presas por um clipe aqui, porque isso representa um agrupamento de camadas. A gente clicando aqui nessa setinha da esquerda, a gente vai ver que esta designação se refere a um conjunto de camadas aqui organizadas. A gente tem essas 4 camadas que vai efetivamente aonde vai se dar o nosso trabalho. Essas 2 primeiras a gente não vai mexer muito nelas, tá? Elas trazem primeiramente a indicação do número dos processos, esses são os protocolos,
Essa camada é uma camada do tipo ponto, esse ponto é esse círculozinho vermelho, com um rótulo que é o número do processo. É por ela que a gente identifica os processos conforme estão lá no nosso escritório de regularização fundiária. E na outra camada a gente tem uma camada do tipo polígono, que é onde está a representação geométrica dos limites do lote. Então ali estão os diversos lotes e as áreas que estariam do interesse dos requerentes em regularizar. Tá? Essas duas camadas, elas apresentam duas camadas espelhos que estão inicialmente vazias. Se eu apagar isso, apagar isso. Vejam que essas duas camadas estão ativas, estão visíveis, mas não aparece nada no ambiente de trabalho, porque elas são duas camadas que nós vamos usar na composição do nosso layout e, portanto, para ela nós vamos transferir somente aqueles lotes de interesse enquanto eles estiverem sendo processados. Tá? Então vamos verificar essa que seria a nossa primeira ação. Ela é bem simples. A gente vai tentar selecionar o nosso lote de interesse. Vamos dizer que nós estamos interessados em construir a composição para um lote cujo número de processo é 0612. Tá? Então a gente recebeu a instrução de construir a planta do lote 0612. Onde é que está o 612? Nós não vamos sair, evidentemente, procurando o 612 nesse arranjo de números aqui. A gente entra na camada processos, ativa, torna a camada processos a camada ativa e a gente vai abrir a tabela de atributos dessa camada. A gente pode abrir a tabela de atributos através desse ícone aqui, tá? Ou pressionando a tecla F6 do teclado, ou sobre o nome da camada, a gente clica no botão da direita e pede aqui para abrir a tabela de atributos. Então, qualquer uma dessas formas, a gente vai ver que quando a gente aciona a tabela de atributos, vai aparecer aqui um banquinho de dados organizado em linhas e colunas. As colunas são o que a gente chama de atributos do objeto, e nas linhas estão os diversos objetos. A gente vai localizar aqui, por exemplo, o 612, que é o nosso objeto de interesse. Então, nós vamos atrás do 612, está aqui ele. A gente ativa ele e pede para visualizar ele mais de perto. Clica nessa lupa aqui, que é uma ferramenta de busca, está lá ele. Uma vez que a gente tenha localizado o nosso objeto de interesse, né? Vou carregar aqui de volta a tabelinha, tá? Uma vez que eu tenha localizado o meu objeto de interesse, a tabela pode ser fechada. Se eu quiser, eu posso agregar a tabela no ambiente visível, ela pode ficar aqui sempre. Eu posso estar trabalhando lá, visualizando sempre a tabela. Em alguns casos isso é interessante, em outros fica ocupando parte da nossa área gráfica. Eu não gosto de deixar ele ativo. Eu posso acionar, ligar ela sempre que eu quiser, clicando aqui, usando o F6, utilizando o botão da direita e mandando abrir a tabela de atributos. Então está feito, está ali o nosso lote 612, ele está identificado no quarteirão P61B. E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar os dados do lote, mais a sua designação, e passar ele dessas camadas principais, que tem os dados de toda a cidade, para as camadas de processamento, essas camadas processo um a um. Então, no primeiro momento, nós vamos passar só o 612 para lá. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente clica e ativa a camada processos gel, que contém basicamente um ponto e um rótulo, mas esse ponto e esse rótulo são justamente o que nos interessam. A gente ativa, se já não estiver ativo, se ele não tiver amarelinho ali, vocês vejam que todas elas estão vermelhinhas porque não estão ativas. Aqui foi selecionada, fica em amarelo. Eu posso sempre selecionar usando essa ferramenta de seleção e posso desselecionar usando esta ferramenta que tira os objetos todos de seleção. Tá? Então a gente vai com o objeto de interesse selecionado, com a camada ativa, a gente bota ela em modo de edição e sobre essa área a gente dá um Ctrl C. Ctrl C significa que copiamos essa entidade, copiamos este objeto daquela camada. E aí o que a gente faz com esse objeto? A gente vai botar na camada que nós vamos utilizar para processar.
Tá? É uma camada espelho daquela, que está vazia no primeiro momento. A gente ativa o modo de edição. Ativa o modo de edição. Tem que estar ativo o modo de edição para permitir que a gente faça alterações sobre a camada. E aí, sobre essa área, a gente vai dar um Ctrl V. Observe que quando a gente dá um Ctrl V, apareceu duplicado ali, porque justamente as duas camadas estão visíveis e estão ativas. Tá? Mas pronto, nós já estamos com o nosso objeto na camada de interesse. Agora a gente pode salvar a camada e tirar ela do modo de edição. Da mesma forma, a outra, podemos tirar ela do modo de edição e essa a gente não precisa mais dela. Então vejam que todos os outros indicadores de processo, eles não vão ser exibidos. A gente vai ficar só com aquele da nossa camada de interesse, do nosso lote de interesse. E nós vamos fazer esse mesmo procedimento para a camada lotes regul. Então a gente torna ativa a camada lotes regul, tá? Colocamos ela em modo de edição, entramos na ferramenta de seleção e clicamos sobre aquele lote que a gente vai graficar. Tá? Feito isso, camada em modo de edição, somente aquele lote selecionado, Ctrl C. Copiamos o objeto. Vamos para dentro da camada espelho, que está vazia. Colocamos ela em modo de edição. E agora, Ctrl V. Observem que ele está me avisando que uma camada, um objeto foi colado lá. Salvo. O objeto agora está registrado no banco de dados. E tiro do modo de edição. É claro que ele está duplicado. Vou lá para o Lotes Regul. Também tiro do modo de edição e eu posso fechar ele. Pronto. Certo? Então eu tenho aqui agora a composição do meu lote com a indicação de qual é o processo a qual ele está relacionado. Pronto. Para nós gerarmos os demais elementos gráficos necessários. Montada a composição com o lote de interesse, a gente vai partir para a apresentação dos vértices da poligonal que delimita o lote. Então, é importante que estejam bem definidos aqueles pontos que representam os vértices da figura geométrica que representa o lote. A gente tem que extrair algumas informações, deixar eles bem evidentes na composição gráfica final. Isso é um procedimento que a gente faz automaticamente aqui, utilizando o menu vetor. Dentro dessa opção geometrias, a função extrair vértices. Aqui a gente vai escolher a camada. Se a gente escolher a camada lotes regul, ele vai gerar vértice de todos os lotes que estão lá desenhados. Por isso que a gente copiou para a nossa área de interesse somente aquele lote e vamos jogar como a camada de trabalho esse lotes regul process. Então, ele deve gerar uma camada de vértice somente para aquele vértice que nós estamos trabalhando. E aqui dentro da definição da camada onde ele vai colocar os vértices, a gente vai salvar num arquivo. Tá? A gente poderia gravar numa camada temporária, mas é melhor salvar num arquivo. Pode ser que já tenha um arquivo vértices, a gente pode sobrepor ele, porque essa é uma camada de trabalho. Tá? Então, nós vamos salvar com aquele nome, com o nome vértices, e vamos pedir que o sistema abra essa camada depois de rodar o algoritmo. Vamos executar. Então ele já executou. Tá ok. Vamos fechar aqui. Observe. Aqui estão os pontinhos em verde. Esse aqui ele botou verde. Em geral ele escolhe uma cor aleatória, mas a gente tem um padrão. Tá? Então está ali a nossa camada vértices. Observando? Então, essa camada vértices, a gente pode clicar 2 vezes nela.
ele vai abrir uma janela de propriedades, certo? A gente clica aqui em simbologia, dentro de simbologia, e a gente carrega um estilo, carregar estilo, ele vai abrir um box aqui, permitindo a interação, e a gente vai puxar de um arquivo, justamente um arquivo QML que contém todos os estilos relacionados a essa camada. Abrir, carregar o estilo e aplicar. E a gente vai chegar, a bolinha ela fica vermelhinha. A gente já aproveita aqui, ó, marca os rótulos, tá? E ó, o rótulo é esse campo vertex int. Tá, tá ok. Ok, então vai aparecer assim. Estão vendo ali? Ó? 1, 2, 3, 4 e o 0. Por que ele colocou esses números? Bom, então vamos ver aqui a tabela de atributos. Vejam que aqui estão as nossas tabelas de atributos. Aí tem umas edições que a gente vai fazer agora aqui nessa tabela que são importantes, tá? Primeiro é justamente a gente numerar ou renumerar os vértices para que eles fiquem conforme a disposição do nosso interesse. Se essa aqui é a esquina mais próxima do nosso lote, então o primeiro vértice, esse vértice marcado como 4 aqui, esse vértice marcado como 4, ele tem que ser o 1. Esse vértice marcado como 3 tem que ser o 2. Esse vértice marcado como 2 tem que ser o 3. E o marcado como 1 tem que ser o 4. E este 0 ele tem que ser eliminado. Então a gente vai fazer essas operações. Nós vamos marcar essa camada aqui para edição. A primeira coisa que a gente faz é marcar o primeiro registro. E a gente apaga esse registro, porque não temos interesse na presença dele. Depois nós vamos aqui, ó, no 4, a gente vai marcar como 1. No 3, a gente vai marcar como 2. No 2, a gente marca como 3. E o 1 vai ser o nosso vértice 4. Certo? Podemos salvar essas edições. Então, observe, esse é o resultado final e é o resultado do nosso interesse. O vértice número 1 é aquele mais próximo à esquina. Então, nós temos o vértice 1, 2, 3 e 4. Tá, ok? Uma outra operação importante, que a gente já aproveita que está com a tabela aberta aqui, e que nós vamos utilizar em relação aos vértices, é a gente conhecer as coordenadas dos vértices. Elas não estão exibidas na tabela, mas é do nosso interesse que elas sejam apresentadas. Então tem uma operação que a gente faz para criar uma nova coluna aqui com estas coordenadas. Tá? A interação é, a gente clica aqui, ó, dentro da calculadora de campo, ok? Aqui dentro da calculadora de campo, a gente vai procurar aqui em expressões do usuário, campo, coord, vértices. Está lá ela. Tá, ok? A gente vai criar um campo, criar um novo campo, não um campo virtual, um campo verdadeiro. Tá? O nome desse campo a gente vai chamar de coord. Ela é do tipo string e ela tem 35 caracteres de largura. Tá, ok? Simplesmente isto. E agora a gente pode mandar executar. Ó. Então apareceu aqui para nós esta camada coord. E aí o nosso campo vértices está pronto. A gente pode salvar e fechar a edição. Então, nós já estamos com os vértices. Eu vou jogar os vértices aqui embaixo. A gente pode organizar facilmente, sempre que a gente quiser, o conjunto de camadas. Basta clicar nela e deslocar. Escolher o local. Eu vou colocar os vértices aqui para baixo, só para deixar eles na ordem com que eles estão sendo criados. Os nossos vértices já estão indicados. Agora nós vamos criar as cotas, que são as medidas das faces do terreno. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar uma rotina.
uma rotina de produção de medidas geodésicas, é esse íconezinho aqui, ó, tá? Geodetic Measuring Layer. Ou a gente pode vir aqui, ó, no vetor, Shape Tools, e acionar ele por aqui, tanto faz. Tá? Então a gente vai acionar a produção das cotas do nosso terreno. Aqui nós vamos escolher a camada que possui o lote a ser medido. Tá? Cuidado sempre, se a gente clicar em lotes Regul, ele vai medir todos os desenhos de todos os lotes que estão para a produção, mas a gente quer, na realidade, produzir só para aquele lote de interesse. Então, é o Lotes Regul Process. Ok? A gente desmarca essa opção aqui, a gente não quer a medida total do perímetro do terreno, a gente quer cada uma das medidas individuais. A unidade de medida é em metros, tá? O resto a gente não precisa alterar. E a camada de saída, nós vamos gravar num arquivo, e nós vamos gravar nesse arquivo cotas, novamente. Ele pode já existir, se tu já tiver criado outros lotes, mas a gente sobrepõe, se for esse caso. É importante manter o nome, tanto no caso dos vértices, quanto no caso das cotas, porque o script de geração do layout vai ter elementos que apontam para as tabelas dessas camadas, desses shapefiles. Então nós vamos gravar nas cotas, ela já existe, a gente seleciona e manda executar. Tá? É rápido, porque é só um lote a ser medido, e já está aparecendo ali as medidas em metros das 4 laterais, as 4 faces desse lote. Em alguns lotes pode ter mais do que 4 faces, às vezes tem uns desenhos estranhos lá em alguns lotes ali, especialmente em áreas irregulares. Muito comum que as pessoas não guardem a simetria nos lotes. Tá? Esse aqui é um lotezinho até bem comportado. Bom, além dessas 4 medidas, das medidas relacionadas aos lotes, é importante medir a distância do vértice 1 até essa esquina mais próxima, ok? Nesse caso aqui, a esquina da Jorge de Farias com a Rua 8. Essa distância. Então, eu tenho feito isso medindo, usando essa ferramenta de medida. Quando eu clico na ferramenta de medida, ele abre um boxezinho ali para mim. E aí eu posso selecionar. Vejam que quando eu coloco o cursor em cima do ponto, tá, ele já atrai o ponto. Se no teu ambiente não estiver fazendo isso, procura esse IMIN aqui, ó, tá, que é a ferramenta que justamente permite essa busca de pontos de interesse. Tá? Ela pode estar ativa ou inativa. No caso, a gente vai manter ela ativa justamente para fazer medidas precisas. Então, escolhi o primeiro ponto, escolhi o segundo ponto, e ali está a nossa medida de interesse, 28,51. Ele continua medindo, tá? Por isso que já está abrindo uma segunda camada. Eu recomendo que a gente anote essa medida, 28,50 metros, tá? Só com 2 casas depois da vírgula que a gente vai usar esse número. Tá? Eu posso fechar a ferramenta, não tenho mais interesse nisso. Aí eu vou pegar a camada cotas, vou botar a camada cotas em modo de edição e vou traçar uma nova linha que vai justamente desse ponto até aquele ponto lá. Depois que eu desenho, eu clico com o botão da direita e ele vai abrir uma janela para justamente coletar os atributos. Aqui eu vou anotar nessa primeira linha, justamente o valor que eu tinha anotado de 28,50 metros. Só isso. O resto a gente não precisa, pode deixar nulo, porque não vai ser utilizado, não vai ter interesse no restante da produção. Tá certo? Quando a gente faz isso, observe que já aparece ali. Eu tenho que salvar todas essas medidas. Sempre que eu faço alguma alteração em alguma camada, eu salvo, tá? Para que ela fique
registrada. Uma outra coisa importante para fazer na casa da camada cotas, eu vou abrir aqui a tabela de atributos das cotas, tá? Aqui. É a gente designar essas distâncias para que depois, lá na composição final, apareça uma tabelinha indicando quais são os valores do comprimento das fases e essa distância até a esquina. Então, para fazer isso, a gente está com a tabela em modo de edição, tá? Toda a camada está em modo de edição. A gente vai criar aqui, através desse ícone aqui, um novo campo. A gente chama esse campo de índice. Tá? Índice. O primeiro I eu coloquei maiúsculo e acentuado. E ele é um string com comprimento 10, pode ser, não tem importância. Tá? Pode ser comprimento 10. Ok. Então ele vai criar esse índice. E aí a gente vai colocar aqui, tá? Rapidamente aqui, ó, entre o vértice 1 e o vértice 2, a distância é 8,71. Eu vou procurar aqui onde é que está o 8,71 e eu vou colocar aqui, ó, de V1 até V2. Depois eu tenho 18,91. Tá lá, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, de V2 até... Não, é 19,11. Errei aqui, ó. 19,11. Aqui, ó, de V2 até V3. Depois V3 a V4 é 8,80. Aqui, ó. Então eu coloco de V3 até V4. E 18,91, que é aqui, ó, de V4 até V1, fechando. E esse último aqui a gente coloca de V1 até a esquina. Vou botar abreviado. Opa. Esquina. Ok? Então, criei uma coluna índice utilizando esse indicador de novo campo, do tipo string, e escrevo explicitamente o que é cada um deles. Agora eu posso salvar esse campo e tirar ele do modo de edição. Então a minha composição já tem os vértices, já tem as distâncias, já tem o terreno, a indicação do lote e eu já estou pronto então para poder entrar na composição da minha planta de situação e localização. Então, na última fase da composição dos layouts das plantas de situação e localização, o que a gente vai fazer vai ser, primeiramente, enquadrar da melhor maneira possível aquele nosso lote de interesse, né? De forma que fique bem claro a esquina mais próxima, com o nome das ruas que as integram. Eu vou tentar aqui no display mesmo, na tela gráfica do QGIS, encontrar o melhor enquadramento. Isso facilita depois lá na composição do layout. Então está ali a Rua Jorge Farias, a Rua 8 Canastreira, a nossa esquina, os valores, o nome da quadra, né, o código da quadra, está tudo aparecendo bem claro na minha imagem. Observem que isso aqui está numa escala próxima a 1 para 400, 1 para 500, que são escalas que a gente trabalha. Depois a gente vai poder ajustar isso mais adequadamente lá no ambiente do compositor de layouts. Né? Então agora a gente vai abrir um layout. Ó, tá? Dentro dessa janela de gerenciamento dos layouts, nós vamos, aqui ó, na parte de baixo, nós vamos selecionar um novo layout a partir de um modelo. O nosso modelo, a gente vai escolher aqui um modelo específico e nós vamos selecionar o nosso modelo. Dentro da nossa pasta de trabalho, vai ter um diretório, uma pasta chamada Impress, que tem as impressões justamente, e ali está
nosso modelo layout 2023, que é o que a gente vai utilizar como referência. E a partir disso, a gente vai criar um novo layout. Ele vai criar um layout com o nome do nosso o código do nosso lote, né? Se não estiver aparecendo aqui, a gente tem que colocar P0612. Vamos dar um P maiúsculo. Vamos dar um nome no layout do lote para que ele fique relacionado depois com os outros que já foram produzidos. Ok? Ele vai então abrir esta janela, apresentando para nós o layout de impressão, que é uma folha de papel A3, onde aqui ao lado esquerdo vai aparecer a parte gráfica, né, com o nosso lote, o nome das ruas, as tabelas e o selo. Então, a gente pode fazer algumas validações, verificar se está tudo aparecendo certinho. Eu posso alterar algumas apresentações, por exemplo, se eu considero que o lote pode ficar mais centralizado, eu posso clicar aqui nessa área e pedir para que ele me apresente no layout o lote aproximadamente na mesma posição que ele está lá no nosso mapa. Vamos ver como é que fica. Ele altera. Ó, ele subiu um pouco, mas ele ficou menor por causa da escala. Ó. A escala está em 698, nós vamos colocar 400 Enter, né, para que ele altere essa escala, porque ficou muito pequeno. Ó, aí, já está mais adequado. A gente está enxergando bem a esquina, todas as ruas do entorno, o quarteirão e o nosso lote com todas as medidas das faces, os vértices. Perfeito. Observem que aqui está, ele já vai apresentar aqui a tabela com as distâncias, V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V1. Isso aqui seria, esse valor aqui, a distância até a esquina. Que ele não botou aqui o indicador até a esquina. Vamos clicar nele aqui, vamos aumentar o tamanho dessa janela também, para ver se ele apresenta. Eu não sei porque que ele não, depois a gente pode verificar isso. E aqui as coordenadas, os índices dos vértices com as coordenadas de todos eles. Essas duas tabelas são importantes, tá? Pode ocorrer isso, né? Tá vendo esse sinal esse X que aparece aqui, é porque ele não está encontrando, são os selos, ó. A gente clica às vezes para localizar, é só tu clicar aqui, vai estar lá dentro da pasta impressa, o selo da Prefeitura de São José do Norte, aqui o selo da FURG, está aqui, e aqui é a assinatura da responsabilidade técnica, aqui, né? Eu assino essas plantas, tá ok? Tá feito. Então essa é a composição do nosso layout já pronto para impressão. Dentro do processo de geração final da planta, então a gente vai salvar esse layout com aquele nome 0612 e vamos imprimir esse layout apertando nesse botãozinho aqui. Pode ocorrer de ele dar algumas mensagens, em geral é sempre bom a gente clicar nessa escala e verificar se aqui está aparecendo exatamente o mapa, porque essa escala gráfica tem que estar na mesma escala do mapa, tá ok? Eu já percebi que a seta do norte, de qualquer maneira, embora ele indique que ele está orientado ao mapa, sempre que eu mando imprimir ele dá essa mensagem mas isso é uma mensagem de aviso. O norte ele não vai se alterar porque a imagem georreferenciada ela orienta sempre o norte para cima, tá? Ok? Nós vamos escolher então gerar um arquivo PDF, mandar imprimir. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes, né?
Vamos aqui em preferências, um detalhe importante. O tamanho é o A3, tá ok? Tamanho A3. Aqui em avançado é sempre 1200 dpi, é muita resolução, eu coloco em 600, não gerar um arquivo muito grande. Agora sim, a gente pode imprimir e ele vai girar, vai perguntar para nós onde ele vai armazenar. A gente vai colocar aqui dentro do Impress, dentro da pasta de impressões, o lote que foi desenvolvido. Ele está processando. Ok. Então ele abre aqui o Acrobat. Nesse meu caso, pode ser que na máquina que vocês estejam trabalhando não tenha o Adobe Acrobat instalado, e aí vai abrir provavelmente usando um browser da internet, algum outro visualizador. Então está aqui a nossa plantinha, pronta para ser impressa e enviada para a prefeitura. Ok? Então essa é a produção. Então, concluindo com a atividade, o arquivo PDF foi gerado. Um detalhe importante, né, a gente tem que dar a gente tem que conferir aqui de perto se está tudo ok, né? Eu passei muito rapidamente, mas qualquer desses campos aqui que eles não estejam apresentados de maneira adequada, a gente pode ter que editar. Por exemplo, essas tabelas, se a gente clicar na tabela, ele vai aparecer aqui, ó, todas as informações de onde os dados estão sendo extraídos. Então, no caso específico dessa tabela, está sendo explorado os atributos da camada cotas, ali que a gente editou aqueles valores de V1 até a esquina, de V1 a V2, V2 a V3, V3 a V4, V4 a V1. Essa outra tabela aqui, por exemplo, é a tabela vértices. Então, ali está extraindo os valores dos índices do vértice e das coordenadas que também nós geramos lá no momento que criamos a camada vértices. Tá? Esse outro aqui também é um dado que vai aparecer e que está relacionado à camada lotes regud, onde ele extrai o valor da área. Qualquer dado desse que não esteja aparecendo, a gente pode clicar sobre a área e verificar se isso aqui está correto, tá? Se ele está mostrando adequadamente qual é o layer que tem que estar sendo explorado, para qual é a camada, né, o layer que está sendo referência para aquele determinado objeto. Ok? Então, uma vez que o layout esteja adequado, que todos os valores estejam corretos, se a gente esteja verificando que está tudo certo, feita a impressão, a gente salva esse layout e a gente pode fechar o layout aqui, fechar o gerenciador de layouts. E a conclusão, a última atividade, a última tarefa que a gente faz, já para preparar o ambiente para o próximo lote, para a geração do próximo lote. Então a gente vai efetivamente limpar a área de trabalho, não sem antes a gente garantir que todos os dados que nós desenvolvemos na produção do lote 612, que esses dados sejam preservados. É importante preservar porque ali adiante pode acontecer sim de a gente receber alguma solicitação de edição, alguma diferença que o pessoal lá tenha porventura solicitado que a gente altere. Então, por conta disso, a gente vai garantir que os dados sejam preservados. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos, tá? Primeira missão que a gente vai fazer é abrir o gerenciador de arquivos.
lá dentro da própria camada impress, pode ser, ou da camada shape, qualquer uma delas, né? Dentro do lotes regu, a gente vai copiar, vamos organizar aqui pelo nome, nós vamos copiar todos os arquivos que foram produzidos para gerar essas camadas. Então nós vamos copiar aqui o cotas, tá? Aqui, cotas são 5 arquivinhos. O lotes regu process, o processos geoprocess e os vértices. Ok? Estes arquivos são justamente os que estão relacionados a esses campos, a essas camadas de trabalho. Então, a gente vai copiar esses arquivos e colar esses arquivos numa pasta que nós vamos criar ali com o número daquele lote em que nós vamos estar criando. Aqui já está ali, mas basicamente o que a gente vai fazer é isso, né? Nós vamos colar os nossos arquivos todos aqui, de forma a garantir que esses dados estejam preservados. Então, é um backup. Eu fiz um backup do 612, copiando da pasta shape, lotes regu, os arquivos relacionados a essas 4 camadas. Uma vez que eu tenha feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, simplesmente remover essas camadas e vértices, que a gente não vai utilizar elas. No caso de um novo lote, nós vamos ter que recriá-las. E aqui, ó, dentro da camada Process, GeoProcess, a gente coloca essa camada em edição, seleciona todos os registros, apertando nesse ícone de seleção, selecionamos todos os registros e nós apagamos todos os registros dela. Ok? Da mesma forma, colocamos, vamos tirar, salvar, botar em modo de edição. Da mesma forma, em relação a essa outra camada lotes regu processo, colocamos em modo de edição, selecionamos todos os registros, apagamos eles, salvamos e fechamos a camada. Então a gente volta a ter um ambiente de trabalho limpo. Podemos verificar agora, acionar novamente as camadas originais para procurar um novo lote e se repete o ciclo. Então aí está concluído o nosso tutorial. Muito obrigado.